Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu. Quando eu parei para gravar esse vídeo, eu olhei, a gente estava quase chegando em 42 mil inscritos. Então, se você puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo fora da bolha para que mais pessoas conheçam esse nosso espaço que luta por um Brasil melhor. E se você gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa um like, comenta alguma coisa aqui embaixo. Tudo isso é muito importante para nós. Bom, meus amigos, no dia 15 de novembro, Lula fez uma série de 4 tweets que merecem a nossa reflexão. O primeiro deles, ele começa brincando: já tenho 22 vices, e aí depois fala algo interessante: enquanto ainda nem decidi se sou candidato. Bom, primeiro ele fala sobre a quantidade de vices, porque cada semana o pessoal coloca um nome diferente como um possível vice para o Lula. Essa semana agora um movimento muito forte foi do Geraldo Alckmin, que o Lula vai explicar aqui em outros tweets. E aqui vale destacar que ele fala que não decidiu ainda se será candidato. É muita calma nessa hora que eu vou explicar mais pra frente o que é que eu penso sobre isso. E diz ele: a escolha de um vice tem que ser levada muito a sério. Puxa vida, hein, Lula? Mas vamos ver o que ele fala mais. Tem que ser alguém que some e que não tenha divergência. Palmas pro Lula, concordo plenamente. E quer pegar um exemplo de vice que soma, que não tem divergência? Michel Temer, de 2010, vice da Dilma. Meu Deus do céu. Quando eu lembro do Temer, meu desânimo com o Lula e o PT aumentam assim de uma forma significativa. Um deputado federal que mal conseguia se eleger lá no seu estado, São Paulo. Mas não era só isso. Em 2010, o Ciro Gomes tentou alertar o PT. Eu vou deixar um link aqui do dia 27/4 que vai dizer: Ciro disse acreditar que Dilma estaria rendida se vencer com o apoio de aliados desonestos. O PMDB, como partido, não tem problema, disse ele. O PMDB tem tantas virtudes e defeitos como qualquer outro. O problema é a hegemonia. O problema é que quem manda no PMDB não tem nenhum escrúpulo, nem ético, nem republicano, nem compromisso público. Nada, é um ajuntamento de assaltantes, na minha opinião, disse Ciro Gomes, continuando. O Michel Temer hoje é o chefe dessa turma de pouco escrúpulo, sem dúvida. Mas sabe o que Dilma disse quando foi indagada sobre isso já na campanha? Ciro tá magoado, porque teve que abrir mão de sua candidatura. Vou deixar o link aqui também. E quem escolheu Dilma para suceder Lula? Ele próprio. E quem escolheu o vice da Dilma? O Lula também. Voltamos a ele então, que no seu tweet 2 disse: tenho extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que não possa ser reconciliado. E isso aqui tem o meu respeito, porque eu acho que a reconciliação faz parte na política. A gente tá cansado de ver quem eventualmente era desafeto aqui, depois vira amigo. Quem era amigo, de repente, vira desafeto. Isso faz parte. Ainda mais o PT, que perdoou tão rapidamente Eunice Oliveira e Renan Calheiros depois do impeachment. Puxa, reconciliar com o Alckmin aqui é algo super tranquilo, mas não deixa de ser engraçado, né? Tem uns tweets aí sendo colocados de volta do Alckmin em relação ao PT, do que os blogs petistas disseram sobre Geraldo Alckmin. É algo também aí de militância, faz parte. E no tweet 3 vem o Lula despolitizante. Política é como futebol. Você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor. Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim. Nas divergências, todo mundo joga bruto, porque quer ganhar. Bom, sobre isso aqui eu prefiro nem comentar mais. É a velha política da picanha e da cerveja, enfim, que muita gente tenta reduzir a algo. É pro povo entender. Na verdade, não se pode reduzir política a isso aqui. É algo muito mais amplo, muito mais complexo, que daria para ser resumido de outras formas que não fosse canelada no cara que cai chorando de dor. Mas vamos continuar aqui no tweet 4. Eu disputei as eleições de 2006 com Alckmin, mas tenho profundo respeito por ele. Mas eu não estou discutindo vice ainda, porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidir, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice. Bom, sobre não discutir a candidatura, isso aqui, na minha opinião, posso estar errado, é mais falso que nota de 3. Lula tá reunindo aí com esse pessoal, viajando o Brasil, reencontrando velhos amigos. Pra quê?
Para matar a saudade, para colocar a conversa em dia, é claro que estão tratando de 2022, de candidatura. Haja paciência para esse tweet 4 aqui, viu? Bom, o fato é que o PT aposta sim no Lula, o mesmo candidato de 89. A gente percebe que aí se passaram 33 anos e o candidato é o mesmo, o que demonstra um problema no PT de renovar os seus quadros. Um partido que esteve no poder, cresceu muito, elegeu muitos governadores e ainda assim tem que apostar no mesmo de 89. Bom, mas vamos partir para um outro ponto de vista aqui, que é o seguinte. Alguém pode dizer, William, mas isso é conversa fiada, Lula vai ser candidato sim de todo jeito. Olha, eu acho que dependendo do cenário ele pode até recuar, mas antes de falar sobre isso, aqui é o seguinte. Ele vai dando uma deixa aqui, falou isso em outubro, falou já em outros meses, que pode não ser candidato, que não definiu ainda, que lá na frente vai discutir. Por quê? Se lá na frente realmente ele recuar, ele vai falar, olha, mas eu já avisei isso lá atrás, ele não vai dar demonstração de fraqueza. Ele vai alegar outros motivos. E o Lula não é bobo, ele sabe que o cenário favorável de hoje pode mudar e ele perder esse favoritismo que tem agora. Em algumas pesquisas, o cenário já não é tão animador como já foi antes. E se esse cenário continuar piorando para ele, será mesmo que ele vai animar para uma campanha sabendo que tem grandes chances de perder? Repito, isso aqui não aparece hoje. A gente tem que ser honesto na análise. Mas eu pergunto e se mudar? Lula, vaidoso que é, arriscaria a sua reputação indo para uma campanha podendo sair dela derrotado? Sinceramente, eu acredito que não. Eu acho que ele preferiria recuar, apostar num outro nome, já vou falar sobre isso aqui, enfim, e às vezes sair até vitorioso. E continuar como grande perseguido pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro, que tiraram dele a eleição de 2018. E agora ele poderia voltar apostando um outro nome e dizer que foi a sua força que ajudou a eleger esse outro nome. E eu espero, sinceramente, que o PT e o Lula compreendam algo em 2022 que eles não compreenderam em 2018. Que isso aqui é um ponto importante. A maior força naquele ano foi o antipetismo. Hoje é o antibolsonarismo. Em segundo lugar, é o antipetismo. E detalhe, o antibolsonarismo ele pode diminuir na medida em que Bolsonaro mostrar que não é um candidato páreo em 2022. Eu estou tratando de possibilidades, não é algo que neste momento se desenha. Agora sim, nós teremos Bolsonaro e Lula no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, mas ela não é. E se Bolsonaro continuar caindo na sua aprovação, perder popularidade, enfim, e ter o seu segundo lugar ameaçado, as pessoas ficarão mais aliviadas em relação ao antibolsonarismo e a força dominante pode voltar a ser o antipetismo. E não adianta quem é progressista negar isso, fazer de conta que isso não existe, ignorar os erros do PT achando que ignorar isso vai ajudar a esquerda. Não vai, porque a sociedade sabe onde o PT errou, onde o Lula errou. E os opositores saberão explorar isso? É óbvio que saberão. Então o antipetismo é um fato. Parte dele injusto, eu reconheço isso, e parte dele muito justo. Goste-se ou não, concorde-se ou não, está aí. E detalhe, o PT e o Lula nem autocrítica fazem. Então outro fator que o Lula vive deixando aqui ali que poderia fazê-lo desistir em 2022 é a questão da sua saúde e a questão das alianças para 2022. Sobre os apoios, a gente tem que ver o seguinte. Hoje, nenhum candidato tem apoio formal em torno de si. Isso também é um fato, nem Bolsonaro, que é o presidente, tem. Mas estranha que Lula, com 40% das intenções de voto em algumas pesquisas, umas 35%, outras um pouco mais, ainda tem dificuldades para dialogar fora do campo da esquerda, por exemplo. Hoje, talvez ele teria o apoio garantido de quem? PCdoB, PSOL, que ainda está indefinido, mas tende a apoiar o Lula, e o PCO, né? PSB nem é tão certo assim, tem alguns entraves ali importantes. PSD, dificilmente, eu acho que o PSD está mais para o Ciro do que para o Lula. Embora Kassab esteja insistindo no Rodrigo Pacheco, que eu acho que não vai para frente. Mas aí vamos aguardar e observar. Então eu acho que a grande solução de tudo passaria por Lula ter alguma grandeza e preocupação com o país, e não apenas em si e no partido, e ele recuar e apoiar outro nome no campo progressista. Algo que ele não teve em 2018, estando na cadeia, preso, condenado em segunda instância, impossibilitado de ser candidato pela lei da ficha limpa que ele sancionou, preferiu apostar em si mesmo, na verdade mentindo para o povo, que até ele sabia que não podia ser, e não apostar num outro candidato, que na ocasião todos diziam que deveria ser Ciro Gomes, que aparecia nas pesquisas derrotando o Bolsonaro, enquanto o Haddad aparecia perdendo. Deu no que deu, aqui estamos com Bolsonaro.
E sobre esse outro nome tem que se tomar cuidado, caso isso seja realmente lá na frente discutido. Porque se for um nome que tenha colado em si a imagem do Lula e do PT de maneira muito forte, pode trazer junto o antipetismo. E aí é que entra um nome que muitos apostam que deveria ser o ideal, que é o nome de Ciro Gomes. Alguém que já apoiou o PT em alguns momentos, em 2018 concorreu contra o partido, de lá para cá se distanciou cada vez mais do Lula e do PT, faz as críticas que devem ser feitas, faz elogios eventualmente que eles mereçam, mas é alguém que hoje já consegue transitar na centro-direita, na direita. Pessoas que também não gostam do Lula e do PT já começam a olhar para o Ciro Gomes e dizer, olha, tem razão no que ele fala. Então o Ciro conseguiria agregar votos desse eleitor que também rejeita o Lula, que rejeita o PT, votos no campo progressista, conseguiria crescer muito no Nordeste, que é o principal reduto do Lula. O Ciro, sendo do Ceará, também sempre foi muito bem votado no Nordeste, então se o Lula sair, o Ciro certamente cresceria por lá. E mais importante do que tudo, o Ciro apresenta um projeto que vem de fato trazer uma nova possibilidade para o Brasil sair do fundo do poço em que ele se encontra. E alguém pode vir aqui e lacrar, mas desde quando um candidato com 40% vai abrir mão para apoiar um com 10%? Eu sei, estou tratando aqui apenas de uma análise do nome que se encaixaria melhor para tentar crescer nas pesquisas e vencer Bolsonaro e o bolsonarismo, que não traga junto de si o antipetismo, coisa que o Ciro levou em 2018. Eu pedia voto para o Ciro, amigos meus falavam, não, mas o Ciro é só um petista que tem vergonha de se filiar ao PT. Agora esse distanciamento ficou mais evidente, a sociedade consegue enxergar o Ciro sem estar vinculado mais ao Lula e ao PT. E sobre o primeiro colocado abrir mão para apoiar quem está atrás, quem fez isso? Cristina Kirchner, na Argentina. Mas eu sei que isso é totalmente fora da realidade, não me apedrejem aqui, estou apenas fazendo uma análise em relação àquilo que eu acho do candidato no campo progressista que melhor dialogaria com os antipetistas. No caso, eu acho que seria Ciro Gomes. E quem não deve ter gostado desse tweet do Lula é Bolsonaro, porque nós sabemos hoje que Bolsonaro tem números inflados por conta do Lula estar na frente. Então, se um desses sai da disputa, o outro perde. E para fechar o vídeo, eu quero apenas insistir num ponto. A gente tem que ter muita paciência com pesquisas, com notícias, porque muita coisa pode acontecer daqui até as eleições. Impossível do Lula desistir? Não é. Vamos aguardar, vamos ver como que as coisas vão se desdobrar daqui até as eleições e ficar atento se Lula continuará dando esses sinais para que lá na frente ele desista, olhe para trás e fala, eu avisei, vocês não acreditaram, essa é uma jogada que pode realmente acontecer. E se o Lula voltar a crescer nas pesquisas e ampliar a vantagem que tem no segundo turno para os demais candidatos, aí, é claro e óbvio, me parece que ele sim se candidata e tentará encerrar a sua carreira política com uma vitória. Eu fico por aqui e convido a todos para que continuem aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.